vamos falar dessa temporada porque assim, será que Ted Lasso fez mais um golaço? Y'all gotta be together on this, right? It's like this. You may hate me, but it ain't no lie. Yeah? Then the hands, bye, bye, bye. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê Pineda e no vídeo de hoje vamos falar da segunda temporada de Ted Lasso. Sim, a série queridinha do Apple TV Plus acaba de concluir aí a sua segunda season e como sempre o vídeo aqui no canal é sem spoilers. Quando tem spoiler, eu aviso, então pode ficar bem tranquilo, apesar de que eu acho que você já deve aí ter terminado, né, esses 12 episódios, até porque a Apple libera aí semanalmente, né, os capítulos, então tornou também a experiência mais gostosa. A gente foi acompanhando toda semana um capítulo dessa série que é muito coração quentinho e que é até difícil pra mim, assim, separar o gosto pessoal nessa hora, porque é uma série que se tornou muito querida. E sem falar que ela conquistou o público no geral, é realmente um dos hits do Apple TV Plus, conquistou a crítica e também muitos prêmios, né? Se você nunca viu Ted Lasso, não sabe se a série é pra você, eu já falei dela aqui no canal, clica no card que tá aparecendo aqui, eu já te dei 5 motivos pra assistir Ted Lasso, e se você já faz parte deste fã-clube, vem comigo, bora pra crítica e aproveita pra se inscrever no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, que aí o YouTube te avisa quando eu publicar um vídeo novo, e também me segue nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, é tudo Fê e Pineda, e eu tô sempre falando de outras coisas que eu estou assistindo e que não necessariamente viram vídeo aqui no canal. A segunda season de Ted Lasso nos trouxe aí 12 episódios com momentos emocionantes, com aquele tom confortável, good vibe, mas com menos humor do que a temporada de estreia da série. A gente viu que a positividade antes inabalável do nosso querido Tedzinho agora começa sim a sofrer aí alguns baques, né? Ele ganha um tom um pouco mais vida real e a gente percebe que a própria série começa já a não rir tanto assim dele, então em vários momentos a gente percebe o personagem deslocado, né? As piadas dele parecem fora do tom, parece que ele não tá mais sendo ouvido como antigamente. Pra mim essa aí foi uma season de transição, até porque a gente sabe que o Jason Sudeikis, ele pensava a série pra 3 temporadas, vamos ver se vão deixar ele finalizar essa história em 3 seasons ou não, mas de qualquer maneira a gente sente sim que essa temporada 2 aí, ela foi um momento de transição, né, e que reflete muito o próprio desconforto, o deslocamento do seu protagonista, e acho que isso também transparece no ritmo dos episódios e da temporada como um todo, e a gente pode até reparar que os episódios agora foram mais longos num geral, e acho que tem tudo a ver, né? É um reflexo do interior desse personagem central. Nesse segundo ano da série, acho que os pontos fortes de Ted Lasso brilharam ainda mais, né? Especificamente os personagens, o texto, mas a gente começa a perceber que um acertão da primeira temporada agora pode ser meio que uma pedra no sapato dos roteiristas e eles precisam dar uma ajustada nisso. Por quê? Uma coisa que Ted Lasso fez muito bem para sua primeira season foi pegar um universo gigante do futebol e uma cidade gigante como Londres e transformar num microcosmo desse tamanho. E é algo muito típico de séries de comédia, né, se a gente for ver bem. Então a gente tem um grupo que é o time de futebol, a equipe técnica, o próprio prédio ali do clube de futebol parece que tem 2, 3 salas, existe sempre uma brincadeira, né, que tá faltando sala por ali. São poucos funcionários e a gente sabe que um clube gigantesco jamais teria tão pouca gente trabalhando. Então assim, eles conseguiram condensar, afunilar, resumir esse universo muito bem, né? Você tem um programa de mesa redonda de esporte, você tem um jornalista de destaque, e é claro que tudo isso é uma bela resumida nesse universo e eles fizeram isso muito bem, porque tem muitos elementos representativos do que é, né, essa coisa maior do futebol, do esporte, e eles levam isso para falar de assuntos da vida, né? Futebol é vida, já diria o nosso querido Rojas. Mas qual que é o problema? Agora, nessa segunda temporada, eles fizeram um trabalho aí de se aprofundar muito nos personagens e a gente começa a ver muito mais interferências externas. Só que o trabalho deles na primeira temporada de afunilar esse universo foi tão bom que agora, quando vem uma interferência de fora, seja ela qual for, fica parecendo que é uma coisa tirada da cartola. Fica parecendo que é tipo, tá, mas da onde veio isso, entendeu? Então fica parecendo que é uma saída fácil, por exemplo, pra gente aproximar personagens, afastar personagens, pra gente brincar com isso o tempo todo. E aí pode ser que isso acabe desgastando um pouco a série e o ouro da série, que são esses personagens, né, no final das contas. Então você tem uma interferência de um milionário, você tem interferência de um clube rival, você tem interferência da imprensa, das reações no Twitter, ou de uma revista, enfim, essas coisas, elas parecem que surgem do nada
nada no meio da história e eles vão ter que aí dar uma amadurecida nesse equilíbrio do microcosmo do Richmond com o mundo lá fora, digamos assim, que parece que vai se tornar cada vez mais importante pro andamento dessa história. É curioso a gente observar isso, essa mudança de tom e por que eles precisam ter cuidado, porque essa coisa de afunilar muito é muito típica de série de comédia e Ted Lasso está se tornando cada vez mais uma dramédia, um drama cômico, não sei nem se uma comédia dramática. E agora a gente percebe que os momentos de humor eles ficaram reservados a momentos específicos. Então você tem citações à cultura pop, você tem aquele momento do funeral que é o puro creme do vamos rir da desgraça, você tem todos aqueles feitos meio absurdos, quase surreais de um certo personagem milionário que aparece e também, é claro, o episódio do Coach Beard, né, que beira o surreal. Nesse capítulo 9 a gente mergulhou na cabeça do treinador quietão. E assim, esse episódio ele é um experimento interessante, cheio de metáforas, ainda mais porque a gente tá falando de alguém que pensa muito, que fala pouco e que vive aí as dores e as delícias de ser um sidekick, né, de ser um número 2. Porque no final das contas esse cara aí, ele tem a dor de não se sentir suficiente, a dor de talvez não ser tão reconhecido como ele gostaria, só que ao mesmo tempo ele tem a delícia de poder deitar numa posição, né, de se ausentar quando as coisas pegam fogo, né, quando as coisas não dão tão certo assim. Esse episódio aí, inclusive, deixou muita gente intrigada e eu não sei se eu chego a achar genial, mas com certeza foi um capítulo, assim, muito ousado e eu não vejo o jeito melhor da gente ter entrado na cabeça desse cara, porque, assim, todos os personagens foram aprofundados e evoluíram muito nessa season. E esse é um personagem que não fala muito, ele não põe tanto as coisas pra fora e a gente também não vê muito dos relacionamentos dele fora da dinâmica do clube. Então a gente ter um capítulo que mostra o que acontece na cabeça de uma pessoa que não expõe, né, os seus pensamentos de uma maneira clara, né, que tá sempre lendo um livro, que tá sempre na sua, acabou sendo muito interessante e é aquela coisa, ele pode tanto ser um delírio quanto simplesmente um mergulho no inconsciente, porque você consegue fazer diversas interpretações do que é mostrado ali. São muitas metáforas. Agora os outros personagens do nosso núcleo central também cresceram bastante, todos eles estão passando por evoluções e na rotina normal ali do Richmond, né? Então a gente vê que o Ted Lasso ele tá refletindo mais e aceitando receber ajuda, né? Ele tá abaixando um pouco a guarda porque ele usa o humor como escudo, então ele tá deixando isso um pouco mais de segundo plano, ou pelo menos pensando em fazer isso. A gente vê, por exemplo, o Jamie Tart e o Roy Kent aprendendo a ceder, a gente vê a Rebecca na jornada dela pra ser quem ela é de novo, né? Uma jornada que não é nem de redescoberta, mas sim de reencontro consigo mesma. E finalmente a gente vê aí também a Killy, né? Que ela tinha ali uma quase síndrome da impostora, de não saber se ela realmente era apta para esse cargo mais sênior, digamos assim, né, que ela consegue ali no clube e ela efetivamente consegue superar isso e é uma síndrome da impostora não muito declarada no final das contas, porque ela tem sempre, digamos assim, a sorte de ter o carisma dela validado por todo mundo. Coisa que não acontece com o Nate, que pra mim é o personagem mais interessante dessa temporada, porque é algo que já estava ali sendo desenhado desde o começo e agora apareceu. Essa temporada trabalhou muito bem o Nate indo num caminho contrário totalmente, né, ao caminho do Ted. Então o Ted justamente passa a aceitar ajuda, né, reflete sobre isso, e o Nate já não, ele vai encontrando ali certas coisas numa posição de um pouco mais de poder, a famosa síndrome do pequeno poder até, né, e ele começa a achar que se ele se isolar, se ele fizer do jeito dele só, ele tá certo, ele tá empoderado. Então ele nega toda e qualquer possibilidade de ajuda das pessoas que sim gostam dele e também se nega a aprender. E digo mais, ele também não quer ensinar os outros. Eu sempre achei ele bem interessante e é curioso de ver, né, essa jornada do oprimido a caminho de virar o opressor e no caso dele, eu acho que ele quer isso, né? Ele percebeu que ele busca isso. Ele não tá querendo só ameaçar as pessoas eventualmente, ele quer ser visto como uma ameaça, ele acha que isso traz poder pra ele e aí compensa uma série de inseguranças que ele carrega ao longo da vida. Se ele vai conseguir refletir sobre isso, não sei. Só espero que o Nate não vire assim um vilão quase de desenho, porque a positividade do Ted, ela era quase tóxica, né? Ela era quase impossível, era um jeito muito poliana, muito otimista de ver a vida e até isso a série já tá revendo, porque o personagem também tá revendo que ele não pode estar alegre o tempo inteiro, né? Me pergunto se Ted Lasso assistiu divertidamente. Mas enfim, deve ter assistido. Daqui a pouco eles falam disso na série porque eles adoram uma referência de cultura pop. Mas é isso, eu espero que o Nate não vá para um caminho em que ele não tenha justificativa para as ações dele.
Agora, se a primeira temporada trabalhou muito temas como esperança, gentileza, o otimismo, né, olhar o lado bom das coisas, essa segunda season, pra mim, ela fala muito de empatia e de reconhecimento, né, da nossa necessidade de ser reconhecido pelo outro, além de feedback, além de uma amizade. Às vezes a gente precisa de outro tipo de acolhimento mesmo, né, e muitas vezes oferecer um acolhimento que é falso ou receber um acolhimento falso também de nada vale, e isso também gera muitas rupturas aí, muitas questões entre os personagens do grupo, e eu acho que eles fizeram isso muito bem na série. É aquela coisa, né? Mesmo sendo um time de futebol, no fim do dia tá todo mundo tentando fazer o seu e sobreviver a mais um dia, né? E é isso que o Ted Lasso tá começando a entender. E eu acho que fica isso muito explícito naquele momento, né, em que a gente vê o jornalista, o Trent Green, que ele comete um erro profissional, e aí a gente percebe que, na verdade, ele também tinha um interesse pessoal por trás de tudo. E tudo isso se resume também na frase que o Ted Lasso fala no episódio final, que eu achei muito bonita, que diz que as nossas escolhas, elas falam mais alto, né? Elas são mais importantes do que as nossas habilidades. Enfim, Ted Lasso já está renovada para uma terceira temporada. Eu não vejo a hora dessa season chegar, porque se tornou uma série realmente muito querida. O elenco inteiro tá muito bem, eu não consigo nem destacar um trabalho ou outro em específico, porque eu gosto muito desse grupo como um todo, eu acho que eles têm muita química. E agora a gente tem que o quê? Sentar, esperar e torcer para o nosso querido Tedzinho aprender que ele realmente precisa vestir a máscara de oxigênio nele antes de vestir a máscara de oxigênio nos outros, e tentar também evoluir para outros caminhos, né? Se abrir também para outros tipos de coisas e de conhecimento também, até para ele poder fazer escolhas melhores, né? Para ele saber em quem ele deve confiar, em quem ele não deve confiar, e por aí vai. Agora eu quero saber, você gostou da segunda temporada de Ted Lasso? Tá triste que a série abandonou o lado mais cômico, ou gostou desse aprofundamento? Eu tô gostando muito de absolutamente tudo, e mesmo as referências da cultura pop, elas simplesmente, mesmo quando vem demais, sabe? Eu gosto. Não tô nem aí, não me importo com isso, eu acho divertido demais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo e até! Tchau!